Oi, pessoal, tudo bem com vocês, gente? Pessoal, estou começando mais um projeto do canal Tarô com Amor, tá bom? Hoje nós vamos começar com o vídeo número 1. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês como que eu comecei a minha carreira com o tarô, tá? Então vou falar como que o tarô surgiu na minha vida e como que eu comecei a trabalhar com o tarô, tá bom? Então vai ser um vídeo bem curtinho. Eu vou colocar todo sábado às 2 da tarde, tá? Serão 4 vídeos. Esse é o primeiro, então depois vai ter mais 3, tá? Então, vou falar um pouquinho para vocês agora sobre como que começou a minha história com o tarô. Bom, foi assim. Há uns 15 anos atrás, mais ou menos, né? Uma amiga me convidou para ir em uma senhora que era taróloga, né? Aqui na minha cidade. Eu sempre gostei do tarô, sempre tive vontade de conhecer mais, sempre fui de ler horóscopo, gostar de astrologia, essas coisas, né? Quando eu comecei a ir lá na casa dessa senhora, eu comecei a me consultar com ela, ela acertou tudo, né? Sobre a minha vida, a minha mãe começou a ir junto também, e nós ficamos muito amigas dela, né? Nós somos espíritas, eu sou espírita desde criança, praticamente, né? Eu que escolhi a religião, né? Fiz até catecismo, tudo, mas acabei escolhendo o espiritismo, né? E ela também era espírita, ela teve um centro lá na casa dela, e aí a gente acabou se identificando muito com ela e começamos a ir. Como eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei de estudar, né? Eu perguntava muito para ela sobre o tarô, sobre as cartas, o que significava, como que ela tinha começado, né? E ela era uma pessoa que gostava muito de conversar, então ela começou a contar para mim e me ensinar tudo que ela sabia, né? Ia me ensinando, olha, essa carta significa isso, ia mostrando as coisas pra mim, né? E aí eu fui aprendendo, até que um dia eu resolvi comprar um livro, que é esse livro aqui, ó. Comprei na internet, vinha com o baralho junto, que é aquele baralho que eu uso lá no canal, aquele dourado, o tarô egípcio. E comprei ele. Nessa época eu já estava na faculdade, né? Eu fiz faculdade de letras lá na UEM, Universidade Estadual de Maringá. Aí eu fazia letras, né? E o meu sonho sempre foi ser professora, desde criança, né? Então o tarô acabou virando um hobby. Eu comecei a estudar por conta própria, e ia sempre que eu vinha para minha cidade, né? Que eu fiquei morando 4 anos fora, mas eu vinha sempre para minha cidade. Eu ia lá na casa dela, ela fazia consulta para mim, me ensinava mais um pouco. E aí eu fui estudando por conta mesmo, né? E sempre gostei. Eu fazia consulta para mim, tirava um pouco para mim e às vezes para minha mãe, para alguma amiga, tá? Mas eu não fazia nada assim cobrado, profissional, né? Nada desse tipo, tá? Era um hobby mesmo. Até que há 3 anos atrás, eu comecei a me sentir infeliz dando aula, né? Trabalhando como professora, né? Eu trabalhei 10 anos como professora, acho que quase 12, né? Na verdade. E não, 10. Aí eu comecei a me sentir infeliz. Eu vi que não era mais o que eu queria, que eu não tava me sentindo bem. Comecei a ficar doente, toda hora doente. Aí eu percebi que não era mais o que eu queria. Aí minha mãe falou pra mim, né, que ela tava assistindo muitos canais no YouTube de tarô, que tinha uns canais muito legais e que ela achava que era um jeito de eu usar o dom que eu tinha, porque as pessoas sempre falavam pra mim que eu acertava tudo, que eu era boa, né, no tarô, tudo, né? E as pessoas que eu lia, né, amigas, a minha mãe. Então minha mãe falou: por que que você não usa isso que você sabe, né? Você aprendeu tanto, estudou, né? Cria um canal. E aí no mês de fevereiro, né? Há 3 anos atrás, 2017, eu criei o canal, né? Tarô com Amor. Aí as pessoas começaram a me pedir consulta, né? E eu fiquei, assim, com medo, né, de não saber como fazer a consulta, né, porque eu não tinha experiência de consultar as pessoas, eu consultava pessoas que eu conhecia, né, amigos. Daí
Então, no mês de fevereiro eu criei o canal, né? E eu tinha medo de fazer consulta, porque eu não tinha experiência. Então eu falei, eu vou esperar um pouco, né? Vou ver como que eu vou fazer, né? Só que nesse meio tempo eu já tinha começado a desenvolver minha mediunidade na Umbanda, né? Porque eu sempre fui kardecista, né? Sempre fui espírita kardecista. E há 4 anos atrás, acho que 5 anos já, eu comecei a frequentar um centro umbandista, né? Que é um centro cigano, né? E eu já frequentava esse centro só para tomar passe, né? E aí eu comecei a trabalhar como médium no centro, fui desenvolvida, tudo. E aí eu descobri que eu tinha uma entidade que era uma cigana e que ela lia tarô, que ela sabia coisas sobre o tarô. Daí que eu descobri o porquê que eu gostava tanto do tarô, porquê que eu me interessava, porque eu procurava tanto, né? Porque acho que era uma vontade dela, né, que eu fosse para esse caminho. E essa senhora que me ensinou o tarô, ela falou uma vez para mim que eu ia trabalhar muitos anos com a educação, né? Que eu ia ser feliz, tudo, mas que esse não era o meu destino, que o meu destino era trabalhar com a espiritualidade. Só que eu achei que ela estava falando da minha mediunidade, né? Porque com certeza uma hora eu ia desenvolver a mediunidade e ia começar a trabalhar no centro. Mas não, era o tarô mesmo. E daí eu comecei a ir no centro, descobri essa cigana, aí eu percebi que eu tinha que fazer esse trabalho, né? Que era uma coisa que as entidades precisavam que eu fizesse também. Não era só uma coisa que eu fazia, eu não podia usar isso como uma coisa que eu gostava, né? Que eu tinha que fazer para as outras pessoas, né? Que as outras pessoas tinham que ser ajudadas por mim, né? Por conta das entidades, porque as entidades elas querem isso da gente, né? Que a gente faça caridade, ajude, que a gente use a nossa mediunidade para ajudar as pessoas, né? E aí eu comecei a perceber que tinha uma ligação, né, entre a minha mediunidade e o tarô. Até que um dia e no mês de, isso foi fevereiro, né? Eu fui gravando os vídeos, quando foi em junho, eu tive um problema na escola, né? Diminuíram minhas aulas, eu fiquei com pouquinha aula. E aí eu falei, nossa, gente, não tá compensando, né? Nem financeiramente não tá compensando, né? Aí eu pensei, eu posso conseguir uma outra aula, uma coisa melhor, ou eu posso abandonar e começar uma outra carreira. E daí foi quando eu tomei a decisão de começar a fazer as consultas. Aí eu conversei com o senhor que era o chefe do meu centro lá, que eu frequento, né? Que ele já faleceu, inclusive. E na época ele me falou que eu poderia sim cobrar as consultas de tarô, porque eu tinha estudado, né? Então era uma profissão, uma coisa que eu me dediquei. Mas eu não podia parar de fazer caridade. Então, continuar trabalhando no centro gratuitamente, né? Lá a gente não lê tarô, logicamente, né? Lá é um atendimento espiritual, né? E também que eu fizesse alguma coisa, uma doação, alguma coisa do meu trabalho, né? Que são essas consultas gratuitas que eu sorteio todo mês, né? Para mostrar que eu não estava fazendo aquilo só pelo dinheiro, né? Porque esse não é o objetivo do trabalho espiritual, né? É claro que as entidades querem que você tenha progresso, que você tenha prosperidade, elas ajudam a gente nisso, mas esse não é o objetivo principal. O objetivo principal é ajudar mesmo as pessoas, né? Então, que eu não podia me esquecer disso, né? E daí, eu ouvindo o que ele falou, eu decidi começar com as consultas. E as pessoas começaram a gostar, começaram a pedir de novo, me dão muito retorno, né? Olha, Paula, tudo que você falou aconteceu, saiu certinho. Eu não gosto muito de saber o que acontece com a pessoa antes de fazer a consulta, tá? Então eu prefiro que a pessoa me dê só o nome dela, faça a pergunta e aí eu vejo o que sai na carta. E é bem interessante porque sempre sai o que tá acontecendo, né? E sem eu saber, sem a pessoa ter me contado, eu falo tudo o que tá acontecendo. Então, quer dizer, realmente eu tenho um retorno, né, de que é aquilo mesmo, né? É claro que acontece às vezes a gente errar, porque eu sou humana, eu posso errar, lógico, mas as entidades, elas estão sempre me orientando, né? E graças a Deus eu tenho um bom retorno aí das clientes. Então eu comecei a ver que estava dando certo, falei, eu vou investir nessa carreira, né? E aí eu comecei a investir mais no canal, criar coisas diferentes e foi assim que eu comecei, então, como taróloga, tá bom?